Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal, muito prazer, sou o professor Paulo e mais uma vez, como sempre, respondendo aos inscritos, né? Olha só a mensagem. Professor, o senhor pode resolver a questão 54 do PSC 2016? Claro que sim, bora para a solução. Então, aqui está o nosso problema, né? Processo seletivo contínuo PSC 2016. E aí é o seguinte, questão 54. Se, isso aqui é um Z, tá, pessoal? Z é 1 sobre 2, 1 mais raiz de 3i, e W, raiz de 2, 1 menos i. São dois números complexos. Então, a primeira coisa, senhores, a primeira coisa que você tem que perceber, você tem que fazer números complexos desse tipo, é você verificar em qual quadrante ele está, certo? Em qual quadrante ele está. Então, por exemplo, esse Z aqui, ó, olha só, o Z, certo? Ele é positivo e positivo, então ele está no nosso primeiro quadrante, tudo bem? E o W, o nosso W está em qual quadrante? Ó, positivo e negativo, então ele só pode estar no quarto quadrante. Quarto quadrante, tudo bem? Veja que as opções está te dando na forma trigonométrica, certo? Todos eles aqui estão na forma trigonométrica. Então, vamos transformar o Z e o W para a forma trigonométrica, tudo bem? Então, vai ficar da seguinte forma, ó, olha só. Então, por exemplo, lá, nós temos o Z quem é? 1 sobre 2, né? Vezes 1 mais raiz de 3i, tá? E, pessoal, só para a gente lembrar, toda forma trigonométrica, tá? Toda forma trigonométrica ela é dada da seguinte forma, ó. Todo número complexo Z ou W, né, é igual a ρ cosseno θ, ρ cosseno θ mais I seno θ. Tudo bem? Então a gente tem que descobrir quanto vale o ρ, que é exatamente o nosso módulo. O cosseno de θ, temos que descobrir quanto vale o ângulo, e o seno de θ, tá? O ângulo que eu descobri para o cosseno é o mesmo para o seno, tudo bem? Então vamos lá, como é que a gente descobre o ρ, né? Bem, pessoal, o ρ, primeiramente eu vou jogar esse 1 sobre 2 aqui dentro, ó. Então, o nosso Z vai ficar 1 sobre 2 mais, né, raiz de 3 sobre 2, tá? E, então, para a gente descobrir o nosso ρ, a fórmula do nosso ρ é a raiz quadrada de A quadrado, né, que é 1 sobre 2 ao quadrado, mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então, esse aqui a gente acha o nosso módulo. O nosso ρ é a raiz quadrada, aqui vai ficar 1 sobre 4, tá? Mas, aqui, ó, vai cortar esse cara com raiz, vai sobrar 3 sobre 4, né? Porque é 2 elevado a 2. Bem, então o nosso ρ é igual a 1 quarto mais 3 quartos, vai dar 4 quartos. Esse cara aqui é 4 quartos. Então o nosso ρ é exatamente 1, tá? Tudo bem? Então aqui nós já descobrimos essa primeira parte aqui, ó, que é o ρ, tá? Agora está faltando nós calcularmos qual é o valor do cosseno e do seno, né? Então vamos lá. Quanto vale o cosseno de θ? O cosseno de θ, a formulazinha é A sobre ρ, tudo bem? Então o cosseno de θ é igual a A. Quanto vale o A? O A é esse número aqui, ó. Esse aqui é o A e esse cara aqui é o B, tá? O nosso A é 1 sobre 2. 1 sobre 2 sobre ρ, que é 1. Então, o nosso cosseno de θ, 1 sobre 2 dividido por 1, vai dar 1 sobre 2. Aí agora, meus queridos, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Qual é o valor do cosseno, né? Quanto vale o θ, cujo cosseno é 1 sobre 2? Concorda que o ângulo, que o θ, ele vale 60 graus, né? Porque o cosseno de 60 é exatamente 1 sobre 2. Certo? Para eu passar esse cara aqui em radianos, o θ em radianos,
60 graus é quanto em radianos? É π sobre 3. Então, a gente vai usar exatamente esse cara aqui. Ó. Então, o nosso número complexo z, isso implica dizer que o nosso z é exatamente igual a ρ, né? Olha lá, é ρ, rapidinho, cadê? Ρ, cosseno θ mais I seno θ. Lembra que ele está no primeiro quadrante, então a gente não se preocupa com o sinal. O ρ aqui vale 1, vezes o cosseno de θ, que é π sobre 3, mais I seno de π sobre 3. E aí você joga 1 lá dentro, então o nosso z é exatamente cosseno de π sobre 3, mais I seno de π sobre 3. Tá? Essa daqui é a forma trigonométrica do z. Tudo bem? Então a gente já sabe que o z é esse cara aqui. Ó. E aí, nas opções, ele deu várias alternativas. Né? Lembrando que as questões do PSC elas são um pouquinho trabalhadas, né? Estão um pouquinho trabalhosas, tá? Bem, agora vamos encontrar aqui, pessoal, o W na forma trigonométrica, certo? Então, o W na forma algébrica é esse cara aqui, ó, tá? Então, deixa eu colocar ele aqui embaixo, baixar um pouquinho aqui, ó. Vou fazer ele bem aqui. Deixa eu dar um traço aqui. Então, o nosso W vai ser raiz de 2, né? 1 menos I. Tudo bem? Deixa eu baixar aqui para a gente fazer ele aqui. Ó. Olha lá. Então, eu tenho que passar esse W para a forma trigonométrica. Vou distribuir aqui o raiz de 2 aqui dentro. Então, o nosso W vai ficar raiz de 2, né? Raiz de 2 vezes 1 da raiz de 2, menos raiz de 2i. Tudo bem? Então, aqui o nosso A vale raiz de 2 e o nosso B menos raiz de 2. Bem, esse aqui é a parte real e esse menos 2, menos raiz de 2, é a parte imaginária. Aí agora eu preciso encontrar o valor de ρ. Tá? O que é o ρ? É o A quadrado mais B quadrado. Né? Foi assim que a gente acha o ρ. Então, o nosso ρ é a raiz quadrada de quem? Vou fazer até aqui mais um pouquinho menor essa raiz, né? Aqui, ó, raiz quadrada de quem? Da raiz de 2 ao quadrado mais menos a raiz de 2 ao quadrado, certo? Aí você corta a raiz aqui, ó. Então aqui vai ficar 2 mais 2, certo? Fica menos, né? Esse aqui é negativo, aqui é pá, então vai ficar 2. Então aqui 2 mais 2 dá 4, raiz de 4 é 2. Então, o nosso ρ vale 2. Bem, só para a gente lembrar, para que serve esse ρ, né? Lembra que a forma trigonométrica de z, de w, né? É assim, ó. Ρ cosseno θ mais I seno θ, tá? Então, a gente tem que descobrir quanto vale esse ângulo θ aqui. Muito bem, agora vamos achar o ângulo. Então, cosseno de θ é quem? É A sobre ρ. Cosseno de θ é A, quanto vale o A? Raiz de 2. Sobre ρ. Quem é ρ? É 2. Aí agora a gente pode pensar o seguinte, ó. Quanto vale o cosseno, né? Quanto vale o θ, cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2? Bem, se você já está familiarizado, o θ vai ser 45 graus, certo? Só que esse 45 graus, né, como a gente viu aqui em cima, o nosso W, pessoal, ele está no quarto quadrante, certo? Se ele está no quarto quadrante, então esse 45 ele vai girar no sentido anti-horário, né? Tudo bem? Deu para entender? Por exemplo, aqui, ó, você tem aqui o plano de Argand de Gauss, certo? Aqui vai ser o eixo real e aqui vai ser o eixo imaginário. Então, o 45 graus está para cá, ó. Então, ele vai ser esse ângulo aqui, tá? Aqui é 45 graus. Só que a gente não conta no sentido horário, né?
Como é que a gente conta? No sentido anti-horário. Vai ficar assim, ó, tá? Então, na realidade, 45 graus, né? No sentido horário, aqui no eixo, aqui no quarto quadrante, vai ser exatamente 7π sobre 4. Então, o nosso θ vai ser 7π sobre 4. Como é que você acha esse número? Você divide aqui os quadrantes em 4 partes. Cada um desses vale 45 graus. E 45 graus no primeiro quadrante vai ser π sobre 4. Aí você conta, ó, 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5, 6, 7π sobre 4. Então, por isso que esse ângulo é 7π sobre 4. Isso implica dizer que agora eu já tenho o ρ e tenho o ângulo, né? Então, vai ficar assim, ó, o nosso W é exatamente quem? Na forma trigonométrica, é ρ, que vale 2, vezes o cosseno de θ, que é 7π sobre 4, mais I vezes seno de 7π sobre 4. Beleza? Então, tá aqui, ó. Então, essa daqui é exatamente o nosso W. Mas, senhoras e senhores, o nosso Z está aqui em cima. Ó. Olha lá. O nosso Z é esse cara aqui, ó. Cosseno de π sobre 3 mais I seno de π sobre 3. E o nosso W é 2 cosseno de 7π sobre 4 mais I seno de 7π sobre 4. Então, meus queridos, só pode ser a letra E, porque o Z é igual a quem? Cosseno de π sobre 3 mais I seno de π sobre 3. Está aqui, ó. E o nosso W está aqui, que é igualzinho esse cara aqui, ó. Tá? O que ele fez lá foi só colocar um parênteses aqui. Tudo bem? Espero de verdade que eu tenha ajudado você e se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e fazer aí suas observações, tá bom? Qualquer dúvida, deixa os seus comentários aqui embaixo, tá certo? Então, muito obrigado, gente. Fique com Deus e até mais. Valeu!